ajudou o Senhor. Você que nos acompanha nas redes sociais, essa igreja presbiteriana da Jatiuca, na cidade de Maceió, você também é nosso convidado a participar do culto de adoração ao nosso Deus. E é muito bom poder rever os irmãos. A última vez que nos vimos foi o ano passado, não é verdade? E agora estamos nos revendo num ano novo, onde tudo vai se fazer novo, conforme a vontade do Senhor. Né? Casal Jamerson, irmã Wanda, voltando aí de viagem, né? Deus os abençoou poderosamente, foram visitar a sua filha Júlia, na França, em Paris, estavam em viagem durante Natal e Ano Novo, né? Como Deus faz, né, meu irmão? Que maravilha, né? Faz mais do que pedimos ou de que podemos imaginar. Que o Senhor continue abençoando a vida do casal e da sua amada família, em nome de Jesus. E muito bom revê-los com saúde. Amados, convido a amada igreja a ficar de pé para lermos em reverência a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé para lermos a sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Tiago, capítulo de número 4, versos de 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos de 3 a 17. Acompanhe com fé a leitura da Sagrada Escritura. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, ilumina nosso entendimento, nos dá sabedoria, nos dá o teu discernimento, ó Pai, tua sabedoria do alto, meu Deus, para que tua palavra proclamada, meu Senhor, seja genuína, Senhor, conforme a tua vontade, meu Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, por gentileza, pode se assentar. Amados, hoje aprove ao Senhor que estivéssemos reunidos para falar sobre a sua palavra. Nosso reverendo Bira Figueiredo está de férias, nosso reverendo Ezequiel está voltando da congregação nossa em Maragogi, e coube ao Senhor trazermos a mensagem nesta noite baseada no livro de Tiago, capítulo 4, dos versos 13 a 17. Primeiro culto de 2026, primeiro culto do ano que ora se inicia. E o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos reunidos no primeiro domingo do ano na casa do Senhor. É muito comum, amados, nessa época do ano, fazermos reflexões. É muito comum nessa época do ano fazermos nossos planos. É muito comum nessa época do ano fazermos os nossos projetos, repensarmos o passado, um novo ciclo que se inicia, expectativas novas, novos projetos, novos sonhos, por vezes sonhos antigos que voltam a florescer em nosso coração. A expectativa por mais um ano é uma expectativa que por vezes nos causa uma certa ansiedade, mas ao mesmo tempo nos traz uma esperança de uma renovação. Quais são os seus planos para 2026? Quais são os seus projetos para este ano que se inicia? Malhar, uma comida mais saudável, uma comida mais regrada, menos açúcar, menos sal, fazer mais exercícios físicos, deixar de ser sedentário? Ou seria fazer um novo curso, um aperfeiçoamento profissional,
uma nova área, uma perspectiva de um novo emprego, de um novo trabalho, de uma nova profissão, renovadas esperanças também na vida financeira, na sua saúde, da sua família. Que expectativas você traz para esse ano que se inicia? Ler mais a Bíblia? Ler a Bíblia durante o ano? Lembrando que ler é diferente de meditar, como nos ensina o salmista. Devemos meditar na palavra de Deus, na lei, de dia e de noite, e não lê-la. Meditar é diferente de ler. É ler e aprofundar, analisar, pedir inspiração do Espírito Santo para que a palavra dele seja revelada ao nosso coração e fale às nossas vidas. É não faltar nenhuma escola bíblica dominical, é servir mais ao Senhor, quer seja no louvor, quer seja nas salinhas, quer seja na EBD, quer seja no ensino. Quais expectativas que nós temos para o ano de 2026? E eu te faço uma outra pergunta, à luz do que nós acabamos de ler. É lícito fazermos os planos? É lícito fazermos projetos? É lícito pensarmos no que vamos fazer daqui para frente? Muitos homens e mulheres na história da humanidade fizeram os planos. Muitos homens e mulheres na história, no curso da história, desenvolveram projetos. Projetos enormes, projetos pequenos, alguns bem-sucedidos, alguns sem êxito. Nós nos recordamos, por exemplo, e é um episódio bastante conhecido da história da humanidade, em abril de 1912. A empresa inglesa White Star Line põe em curso um projeto de construção de um grande navio, o maior navio de passageiros à época, que faria uma viagem imensa, uma viagem que atravessaria o Oceano Atlântico, saindo de Southampton, na Inglaterra, passou pela França, da França passa na Irlanda, e da Irlanda tinha o destino Nova York. Os construtores da época diziam que o navio era inafundável, diziam que aquele navio ninguém colocaria a pique. E eis que numa noite gélida, na noite fria, em abril de 1912, 14 de abril, o Titanic colide com o iceberg. Abre-se uma grande cratera no seu casco, água inunda, mesmo assim a tripulação dizia que era inafundável, ele estava calculado para isso, mas o restante da história todos nós conhecemos, não apenas do filme, mas conhecemos também de leituras. Mais de 1.500 mortos naquela noite, naquele trágico acidente, naquele naufrágio, naquele navio que fora projetado por planos e pensamentos humanos, por projetos humanos, dizendo que seria indestrutível. Muitos outros homens tiveram projetos megalomaníacos. Quem não lembra, ou quem não estudou sobre Napoleão Bonaparte, que tentou dominar toda a Europa conhecida, e quando faz a sua campanha para subindo ao norte da Europa até a Rússia, a antiga União Soviética, ou melhor, Rússia ainda na época, né? Todo o seu exército morre de fome, ou boa parte do seu exército morre de fome devido ao inverno. O mesmo sucedeu-se a Hitler. Vários homens e várias mulheres, mas irmão, por que você está colocando isso e não traz um texto bíblico? Nós lembramos de vários nomes na Bíblia, lembramos de Faraó, que ousou se rebelar contra Deus e cativar, deixar no cativeiro o povo de Deus. E nós vimos qual foi o seu desfecho. Moisés diante do Mar Vermelho, Deus fez com que o mar se abrisse, e não só Faraó, mas todo o seu exército foi morto, quando tentaram perseguir o povo de Deus, que passava pelo Mar Vermelho, atravessava o Mar Vermelho a pés enxutos. O que falar de Nabucodonosor, o poderoso rei, que invade Jerusalém, que leva cativo o povo de Jerusalém, o povo de Deus, para a Babilônia. E lá massacra esse povo de Deus, os castiga, os faz trabalhar como escravos durante um bom tempo. E depois o que é que nós vemos? O que é que nós vimos? O que é que a Bíblia nos relata sobre isso? Vimos Nabucodonosor adorando a Deus. O que falar de Senaqueribe, que vai invadir Jerusalém e afronta ao Deus de Israel,
dizendo que ninguém poderia livrar o povo de Deus da mão de Senaqueribe. Ele mesmo proferiu essas palavras em afronta ao nosso Deus. O que é que nós vimos lá no livro de 2 Reis? E um só anjo do Senhor, numa só noite, foi ao arraial onde estava acampado os assírios, da qual Senaqueribe era rei, e numa só noite morreram 185 homens do exército assírio. O que falar desses homens que tanto planejaram? O que falar desses homens que tanto pensaram? O que falar desses homens que em sua mente, em seu coração, planejaram o mal? O presbítero Tarley fez a leitura devocional e citou o texto do profeta Jeremias. Quão enganoso é o coração do homem. E olha que ele não sabia o que eu ia pregar nesta noite. Não comentei com ele, nem tampouco conversei com o presbítero Tarley. Mas veja como o Senhor faz. O coração do homem não apenas é uma fábrica de ídolos, como o coração do homem também é enganoso. E devemos estar atentos a isso também neste momento, em que um ano novo se inicia. E a pergunta que eu faço a você, mais uma para esta noite: o que significa o ano novo para você, meu irmão? O que significa o ano novo para você, minha irmã? Alguns vão dizer, e tudo se fez novo, e tudo é novidade de vida. Vão pegar algum versículo solto da Bíblia e vão falar sobre isso. Todavia, quando Paulo fala sobre novidade de vida, quando João fala em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 5, sobre novidade de vida, sobre novos céus e nova terra, quando o apóstolo João também, o mesmo João que escreve Apocalipse, no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 3, ao conversar com Nicodemos, ele fala sobre o que é novo, ele fala sobre novo nascimento. Ele não fala sobre um ano novo, ele fala sobre nova criatura. Ele não fala sobre um ano que se inicia e tudo vai se fazer novo. Ele diz, não, a novidade de vida está em Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus vai dizer isso. Ele vai reler e vai redizer aquilo que que Isaías falou no capítulo de número 61. Capítulo 61 de Isaías, ele nos traz uma profecia que vai se cumprir com Cristo Jesus. Isaías 61, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse mesmo texto nós podemos ainda comprovar em Lucas capítulo número 4, quando Jesus vai abordar sobre isso. Jesus acabara de ter sido tentado pelo diabo nas famosas 3 tentações de Satanás contra Jesus. Ele iniciava o seu ministério na cidade de Nazaré. A gente se recorda, há pouco tempo, passamos pelo Natal, nós lembramos que Jesus nasce em Belém para cumprir uma profecia, mas os seus pais moravam em Nazaré. José e Maria saem de Nazaré, que fica na Galiléia, ao norte de Israel, e faz um trajeto de aproximadamente 120 a 150 quilômetros, aproximadamente, até Belém, para cumprir a profecia, porque houve um decreto em que haveria um recenseamento, e os homens tinham que voltar à sua cidade de origem. E José vai para Belém, sua cidade de origem, e nesse momento, é o nascimento de Jesus para se cumprir a profecia. Porém, depois, a Bíblia relata que eles regressam, eles retornam para a cidade de Nazaré. A Bíblia não revela os motivos, todos eles quais foram, mas a gente até pode pensar, José era carpinteiro, possivelmente ele já tinha um estabelecimento, a própria família já estava por lá. Eles retornam para Nazaré. E é nessa mesma cidade que a Bíblia revela que aprove a Jesus iniciar o seu ministério. Em Lucas capítulo 4, versículo de número 16, a palavra do Senhor nos revela isso. Lucas 4, 16.
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. A novidade de vida está escrita na Bíblia. O ano novo está escrito na Bíblia. O ano novo não se resume à queima de fogos nas cidades do mundo inteiro. O ano novo não deveria ser essa festa pagã da qual muitos de nós participamos. E temos as expectativas de um novo ano. Se nós lembrarmos do que Deus instituiu no livro de Êxodo, capítulo 12, a gente vai ver quais são as festas. Nós vamos ver que o calendário de Deus era diferente. Que o calendário do povo de Deus não é esse calendário que nós utilizamos nos dias atuais. O início do ano, primeiro que havia 2 calendários para o povo de Deus. Um calendário civil e um calendário bíblico. O calendário das festas bíblicas. O calendário civil, o calendário bíblico, melhor dizendo, ele tem início na primavera do hemisfério norte, que é entre março e abril, quando eles comemoravam a Pessá, a Páscoa. Pães asmos, pão sem fermento, para que lembrassem do sacrifício ou da saída dele de Êxodo, do êxodo da saída deles do Egito, melhor dizendo, perdão. Esse era no início da primavera. O ano civil deles iniciava o que nós chamamos hoje entre setembro e outubro. É o Tisri ou Tishirei, é o ano civil hebraico. Nenhum dos dois coincidem, por exemplo, com 31 de dezembro para 1º de janeiro. E muitos de nós, desavisadamente, de forma inadvertida, participamos muitas vezes do culto da virada, participamos muitas vezes da palavra profética que vai reger todo o ano vindouro. Quase que um misticismo. E não nos recordamos que essa data, 31 de dezembro para 1º de janeiro, ela foi instituída por Gregório XIII, em 1582. É o que nós chamamos de calendário gregoriano. Antes dele havia um outro calendário, que era o calendário chamado calendário juliano, da qual o calendário gregoriano deriva, que também era homenagem a um homem, a Júlio César, que era senador e ditador em Roma, antes da queda da República, início do Império, cujo primeiro imperador foi Otaviano Augusto. E aí os meses dos anos, que inclusive nós utilizamos porque é o ano civil da qual nós redigimos nossos documentos, fazemos nossas atas, usamos nosso dia, comemoramos nosso aniversário, contamos a passagem do tempo, são nomes muitas vezes de divindades que nós até não conhecemos. Janeiro se refere a Jano. E quem era Jano? Jano é uma das divindades dos deuses de D pequenininho da mitologia romana. Fevereiro deriva do latim februaris. No inglês é February, é quase a mesma grafia, que vai significar purificação. Era um rito pagão que os romanos faziam de purificação neste mês. Março se refere a Martius, no latim, que vai significar o deus Marte, que é o mesmo nome do planeta Marte, que era o deus de guerra dos romanos. O que dizer do mês de junho? Aquele em que, na nossa tradição cultural nordestina, tem as festas juninas, e que muitos crentes participam dessa festa pagã, comemorando ou festejando uma festa que não é a festa do nosso Deus. O mês de junho, ele se refere a uma deusa, também de Roma, chamada Juno. A deusa Juno, ela era casada, na mitologia de Roma,
com o deus Júpiter, que é o mesmo nome do planeta, que era o equivalente a Zeus na mitologia dos gregos antigos. O que dizer do mês 7 do nosso calendário, que é o mês de julho? Ele é uma homenagem a um homem, homenagem a Júlio César. Lembra do calendário juliano, que eu acabei de falar? Esse mesmo calendário, em homenagem a si próprio, ele estabelece um mês com seu nome, o mês de julho, em homenagem a Júlio César. E o que dizer do mês de agosto? O mês de agosto também é homenagem a um outro homem, a Augusto, Otaviano Augusto. Augusto, na verdade, é um título. E o nome dele é Otaviano Augusto. E o mês que ele vai colocar para si próprio, vai ter um nome para ele, é o mês de agosto. Por que eu estou dizendo tudo isso, meu irmão, diante da palavra do Senhor, diante da igreja do Senhor, diante do próprio Deus? É porque muitas vezes nós ficamos presos a mitologias, a superstições, a práticas pagãs que adentram sutilmente a igreja, que adentram sutilmente ao nosso dia a dia, que adentram sutilmente ao nosso cotidiano, e nós fazemos as comemorações sem pensarmos, sem sabermos ao que estamos comemorando. Deus me abençoou e permitiu, aprove ao Senhor, que eu levasse uma palavra à Igreja Presbiteriana do Francês na semana que antecedeu o Natal. E o Senhor colocou no meu coração que eu deveria levar a mensagem acerca de quem era Jesus, do nascimento de Jesus, do que significava aquela data. E eu me recordo que lá nós pregávamos que muitas vezes, inclusive a própria igreja, inclusive o próprio povo de Deus, exalta mais a festa do Ano Novo do que a festa do Natal. O Natal é a comemoração, mesmo sem sabermos a data exata, mas estamos nos referindo ao nascimento de Cristo Jesus. E o Ano Novo? O que é que nós estamos comemorando? E o Ano Novo? O que é que nós estamos, de alguma forma, adorando? Há uma data? O que é que mudou? De 31 de dezembro para 1º de janeiro, ou melhor, naquele segundo da virada, da explosão dos fogos, o que é que mudou? Aí uma palavra profética, é o ano da redenção, é o ano da restauração, é o ano do crescimento, é o ano, sempre uma palavra aprazível aos nossos ouvidos. Vejamos o que é que nos diz o profeta Jeremias acerca de alguns profetas nesse sentido. Jeremias capítulo de número 28, eu convido a igreja a acompanhar a leitura. Jeremias capítulo de número 28. Vai estar projetado ali a partir do verso de número 7. O contexto desse 28, 7. O contexto desse capítulo de Jeremias é uma contenda entre Jeremias e um falso profeta chamado Ananias. O povo de Deus estava cativo na Babilônia. O povo de Deus orava ao Senhor para regressar, para que Deus libertasse seus grilhões, que Deus libertasse-os do cativeiro, dos assírios, dos babilônios. E o povo de Deus queria ouvir o que exatamente? Notícias boas, evidentemente. Ananias se levanta e vai profetizar falsamente de que em 2 anos o povo de Deus seria liberto. Em 2 anos o povo de Deus sairia da Babilônia e seria restituído pelo Deus. Mas Jeremias havia sido levantado pelo Senhor, ele desfaz a profecia de Ananias e ele diz assim, resiste assim, 28, 7. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, ele está se referindo a Ananias, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetiza paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. No verso 15, ele vai dizer, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras,
Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Ananias havia profetizado que o povo de Deus sairia em 2 anos. Todavia, Deus levanta o seu profeta, Jeremias, e adverte ao seu povo. No capítulo seguinte, meu irmão, capítulo 29, no verso 8, Jeremias continua: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, 29, 8, obrigado. Não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós. Olha, eles não estão fora, eles estão no meio de vós. Nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Ele não vai falar algo que você não deseje. Ele vai falar aquilo que agrada ao seu coração. Ele vai trazer a palavra entre aspas, entre muitas aspas, profética, no sentido de agradar o público que está ouvindo, e não a genuína palavra do nosso Deus. E continua o texto: nem dê os ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. E muitas vezes nós ficamos como crentes ainda atrás de leitinho, não atrás de comida sólida, como se estivessem como neófitos, buscando a luz, buscando o pregador, buscando a sensação do momento, que vai me trazer uma palavra agradável aos meus ouvidos e que vai satisfazer o meu coração. Mas lemos ainda esta noite, eu repito através do presbítero Tarley, o nosso coração, ele é enganoso. Que Deus nos livre do nosso próprio coração. Que o nosso propósito, que o nosso plano, o nosso projeto, ele não esteja em consonância com o nosso coração. Que os nossos planos, os nossos projetos estejam em consonância com o coração do nosso Deus. E que o nosso coração se alinhe ao coração e à vontade do nosso Deus. Pois a vontade do nosso Deus para nós é boa, agradável e perfeita. E o próprio Jeremias nos revela isso. Se o irmão puder projetar, para os irmãos poderem acompanhar, Jeremias 29, ainda, continuando o texto, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí vem um texto bastante conhecido pelo povo de Deus, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Perceba, o pensamento de Deus, um pensamento de bem e um pensamento de paz, não de mal. Porém, Deus foi muito claro através de Jeremias: vão permanecer no cativeiro por 70 anos. E o que é que nós temos buscado nesses calendários? O que é que nós temos buscado nesses cultos de virada? O que nós temos buscado nessas palavras, entre aspas, proféticas? Muitas vezes nós trazemos textos distorcidos e falamos, por exemplo, e tudo se fez novo. E citamos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. 2 Coríntios 5, 17. Que podemos acompanhar. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí está a novidade de vida, meu irmão. Aí está a novidade de vida, minha irmã. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para quem? Aquele que está em Cristo. Sabe quando foi o nosso ano novo? Nosso ano novo
Foi no ano aceitável do Senhor. Foi quando o Senhor falou ao teu coração, falou ao meu coração, nos tirou das trevas, nos tirou do pecado, nos tirou da servidão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nosso Deus fez isso através de Cristo Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário, no ano aceitável do Senhor. Quando Cristo se revelou, tudo isso aqui do Velho Testamento era uma sombra do que haveria de vir. E quando Cristo veio, tudo se concretizou. E o novo se fez. Nós já somos novas criaturas diante do nosso Deus. A gente pode lembrar do contexto de Nicodemos, conversando com Jesus. Ele vai buscar Jesus, mestre, na calada da noite. A Bíblia relata que ele vai à noite para que não fosse visto, pois era um dos principais da sinagoga. E pergunta ao Senhor: eu sei que tu é mestre, pois tu fazes muitos sinais e maravilhas. E Cristo diz a ele: olha, Nicodemos, o que importa é que nascer de novo. E ele pergunta, é um texto muito conhecido da igreja, e ele pergunta: mas como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? Olha, Nicodemos, não está entendendo nada. Aquele que é nascido da carne, ou seja, do ventre, que é nascido da carne, é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. E o que importa é que adoremos a Deus em verdade e em Espírito. É isso que ele nos busca. Que devemos adorá-lo em verdade e em Espírito, porque ele está procurando os verdadeiros adoradores. E não ficarmos buscando fábulas fantasiosas sobre datas, luas, que não são coerentes com a palavra do Senhor. Em Apocalipse 21, versículo número 5, isso fica muito mais claro. Apocalipse 21, 5. Perdão, 21, 1. 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos, no plural, povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e tudo se fez novo. Esse é o ano novo que o crente deve buscar. Reclamar: ora vem, Senhor Jesus, para que isso aqui se cumpra. Isso aqui é uma profecia. Não é o profeta, a profecia está na Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, a profecia. Aqui é uma profecia de Deus. Ele está prometendo para a gente que nós vamos morar no tabernáculo junto com Ele, onde Ele vai habitar conosco. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá ranger de dentes. Não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Estaremos desfrutando de tudo isso na presença do nosso Deus por toda a eternidade. Não apenas por um momento fugaz, não apenas pelo momento de culto, não apenas pela fugacidade dos fogos de artifício na virada de ano, mas vamos viver eternamente diante de Deus Pai. E continuando o texto de Tiago, capítulo número 4, verso 13 ao 17, Tiago vai nos fazendo algumas admoestações, Tiago vai nos chamando a atenção, Tiago vai nos advertindo sobre alguma coisa ainda mais importante. No verso 13 ele diz, 4:13, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ele está pedindo para que nós tenhamos atenção, que nós tenhamos cuidado,
para não dizermos isso, que vamos fazer, estabelecermos em tal lugar, que vamos passar 1 ano ou 6 meses, seja lá qual for o tempo, e teremos lucros. Não, ele está chamando a nossa atenção para que pensemos e só pesemos antes, ou seja, coloquemos uma balança, analisemos, colocamos diante do Senhor os nossos propósitos. Como Tiago conhecia a palavra e estava inspirado pelo Espírito Santo, eu não tenho a menor dúvida que ele havia lido Provérbios de número 16, que vai dizer em seu verso primeiro, uma grande verdade que se aplica a esse texto, que se aplica a esse contexto. Provérbio número 16, no versículo número 1, nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Obrigado, filho. Esse provérbio 16, eu convido a igreja a meditar nele durante a semana. Ele fala muito profundamente aos nossos corações, esse contexto de fazermos planos. Poderíamos fazer a pregação inteira sobre o provérbio 16. O verso número 3 do mesmo provérbio vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. E aqui começamos a ter algumas respostas para as perguntas das quais eu iniciei a fala, que eu iniciei a exposição. É lícito fazer planos? É lícito fazer projetos? A resposta está aqui na Bíblia. Sim, é muito lícito fazermos planos. É muito lícito fazermos projetos, planejarmos. Quem vai para uma peleja, quem vai fazer uma construção, quem vai estabelecer um novo local, ele pesa os prós e contras. Ele faz um planejamento. Isso é completamente ilícito. Mas o que a palavra de Deus está nos advertindo através do Tiago, do apóstolo Tiago, e reforçado pelo provérbio de Salomão, número 16, é que o coração do homem pode fazer o plano, mas lembra, o coração do homem, ele é enganoso. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele diz, no verso 3, confia no Senhor, ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Lembra aquelas promessas de início de ano? Não vou comer isso, como eu falei mais cedo, né? Não vou ser sedentário, estou falando de mim agora, tá? Não vou ser sedentário este ano, vou fazer atividade física. Coloca diante do Senhor seus projetos. Vou fazer um curso de inglês, coloca diante do Senhor o teu projeto. Vou mudar de emprego, estou procurando um novo emprego, coloca diante do Senhor o teu projeto. Vou ampliar o meu negócio, coloca diante do Senhor os teus planos. Vou mudar de cidade, coloca diante do Senhor os teus propósitos. Vou pensar em casar, coloca diante do Senhor os seus projetos. Apresenta a Deus e Ele vai te responder diante da sua palavra. Não é o eis que eu te digo, não é a profecia vazia, conforme Jeremias já nos chamou a atenção que nós lemos, Jeremias capítulo 28 e um trecho do capítulo 29. Mas sim, Deus que vai se revelar a cada um de nós através da sua própria palavra. Ainda no provérbio 16, o verso 9 nos diz, o coração do homem, verso 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se nós tivermos essa verdade introjetada em nossa vida, se nós tivermos essas verdades introjetadas na nossa prática diária, nos nossos projetos, muitas dificuldades que nós encontramos no decorrer da nossa vida, elas seriam evitadas. Muitos obstáculos que nós encontramos na nossa caminhada seriam retirados. Se tivéssemos lá atrás, só pesado diante do Senhor, colocado diante do Senhor, apresentado ao Senhor os nossos projetos e os nossos planos. E o Senhor, certamente, daria a cada um de nós a resposta. No verso 25, ainda desse mesmo provérbio 16, que é bastante rico,
há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Por vezes há caminhos. Lembra de Ló? Lembram quando Ló se separa de Abraão? Os pastores de Ló estavam em tal número, crescendo o seu rebanho e os seus rebanhos, conforme também Deus havia dado crescimento a Abraão, de maneira que houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão procura Ló, que era o seu sobrinho amado e dileto, e diz: olha, Ló, nós somos parentes, eu te amo muito, por que não haja contenda entre os meus pastores, seja a minha clã, e o meu clã e o teu clã? Vamos nos separar? Eu não vou deixar de te amar, não. Faz o seguinte, tu escolhe para onde tu quer ir, o lugar que você for, eu vou para o lado contrário, e não vai ter mais contenda. Nem eu brigo com você, nem você briga comigo. Continuaremos parentes. O que foi que Ló fez? É um texto bastante conhecido da igreja. Ló escolheu as campinas verdes. Ou seja, Provérbio 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Onde é que Ló foi parar? Sodoma e Gomorra, na mesma região. Ele foi mudando a tenda, mudando a tenda, mudando a tenda, a palavra de Deus existe, para campinas mais verdes, atraído pelo olhar, atraído pela cobiça, atraído por aquilo que parecia reto aos seus olhos, mas na verdade o levou a um caminho de morte. E o caminho que Abraão escolheu, que não era tão verde quanto o caminho que Ló havia escolhido, pois ele disse que ia para o lado oposto, o levou para a terra prometida. O levou para a terra que Deus prometeu a ele e lhe deu como herança, não somente a ele, mas a toda a sua descendência. E disse a ele que ele seria grande dentre as nações. E a sua descendência seria grande. E através de Abraão, as promessas de Deus foram se cumprindo e chegou a mim e a você. Através das promessas de Deus, o propósito do Senhor com Abraão, as promessas dele nos chegaram. E Tiago vai nos chamar a atenção sobre isso, quando ele diz que, no verso 13, que atendei, ou seja, tenha atenção, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tenham cuidado. Porque no verso 14, o verso seguinte, ele vai dizer: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ele faz uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta sem a resposta clara. Que é a vossa vida? E aí ele vai responder, né? Que é ele mesmo, uma pergunta retórica que ele mesmo faz, ele mesmo responde. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Meus amados, essa é a nossa realidade. Nós nascemos, vivemos, e se o Senhor não voltar antes, nós morreremos dentro de um tempo curto diante da existência da humanidade. Dentro de um tempo breve diante da eternidade, que é o nosso próprio Deus. Nós nos angustiamos em nossas vidas, porque não sabemos o dia de amanhã, ficamos muitas vezes ansiosos. E não lembramos muitas vezes o que Jesus nos ensinou no capítulo número 6 do livro de Mateus, no verso de número 27. E também ele vai nos ensinar no livro de Lucas, capítulo 12, quando ele vai fazer o sermão da montanha. Ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, o que havemos de vestir. E ele usa
uma alegoria muito próxima da natureza, para que as pessoas compreendessem uma linguagem muito simples e direta, porque Jesus era um grande mestre, ele ensinava com facilidade que as pessoas aprendessem. Falava por parábolas, é verdade, muitas vezes, em muitos momentos ele também fazia com que a parábola ela fosse ao mesmo tempo interpretada por ele. E ele vai nos dizer acerca disso, que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E que ele aponta para as aves do céu, dos céus, e vai dizer: olha as aves do céu, não plantam, não colhem, nem armazenam. Tu não vale mais do que os pardais? Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, ele diz, em toda a sua formosura, em toda a sua riqueza, pois Salomão não é muito rico. A palavra de Deus nos resiste a que ele não só era um homem muito sábio, e depois dele não haveria homem mais sábio do que ele, nem antes e nem depois, resiste a palavra de Deus, e o mais rico da sua geração. Não houve ninguém mais rico do que Salomão naquele momento. E Cristo Jesus vai dizer: nem Salomão, em toda a sua riqueza e formosura, se vestiu tão belamente como os lírios do campo, como as flores do campo, a depender da versão, que serão cortadas, logo murcharão e serão queimadas. Jesus, no capítulo número 6, verso 27, meu irmão, por favor, 6, 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse mesmo texto é registrado também por Lucas, no capítulo 12, verso de número 25. Lucas 12, verso 25. A mesma expressão vai ser utilizada: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a nossa vida é uma neblina, a nossa vida logo se dissipa, a nossa vida ela é efêmera, a nossa vida ela é passageira. Nesta terra nós somos peregrinos. A nossa pátria é a pátria celestial. Não devemos estar ansiosos, nem devemos também ficarmos preocupados com o dia de amanhã, porque a palavra nos revela em Tiago 4,14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Jó também vai falar sobre isso. No capítulo 7, no verso de número 7, Jó vai falar acerca dessa mesma questão. Jó 7,7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então Jó está se colocando diante de Deus, lembrando que a vida dele é um sopro. Por que a vida de Jó é um sopro? Não só pela brevidade do sopro, mas porque ele lembra que ele é formado do pó, formado do barro, e quem soprou a vida dele foi o próprio Deus, como está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus nos formou do barro e soprou em nós, o seu sopro é que nos deu vida, e uma vida breve, uma vida em brevidade. Ainda nesse mesmo livro de Jó, capítulo 14, Jó vai mais uma vez referendar isso, vai reforçar isso. No livro de Jó 14, a partir do primeiro versículo: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O verso 5 diz assim, desse mesmo texto: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Lembra que Jesus disse que ninguém vai acrescentar um côvado à sua vida? Ninguém vai poder acrescentar nada de dias à sua vida. Nem eu e nem você, meu irmão e minha irmã. E continua a palavra do Senhor nos arguindo, nos advertindo
nos admoestando, nos fazendo lembrar sobre os projetos e os planos que fazemos. Versículo de número 15. Em vez disso, em vez de fazer os propósitos e os planos e esquecer do Senhor, e termos a soberba e acharmos que somos autossuficientes, que o nosso intelecto, a nossa capacidade, o nosso dinheiro, a nossa influência, o nosso conhecimento, o nosso concurso público nos fará diferente. Ele diz no versículo 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja que ele usa uma condicional. Se o Senhor quiser. A vontade maior não deve ser a minha vontade. A vontade maior em minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã, deve ser a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser. Virou até um dito popular, né? As pessoas falam, se Deus quiser, mas sem nenhuma profundidade, às vezes somente da boca para fora. Mas o texto é isso aqui: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E se o Senhor não quiser? Se o Senhor não quiser, Ele é soberano. Em Apocalipse, no capítulo 3, ele vai dizer: eu tenho as chaves de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. É Ele que abre a porta para você, meu irmão. É Ele que fecha a porta para você, meu irmão e minha irmã. E devemos estar cientes disso e conscientes disso, que Deus nunca perdeu o controle, nem da minha vida, nem da sua vida. O propósito do Senhor irá se cumprir na vida de cada um de nós, pois Ele é soberano e Ele é o Todo-Poderoso. Vejamos que Paulo vai falar também acerca disso. Paulo, quando faz uma viagem, uma das suas viagens missionárias, na verdade a segunda viagem, ele está regressando de Corinto e vai para Éfeso. E ele diz, ele leva consigo Priscila e Áquila, o casal, Áquila, o homem, Priscila, a mulher. Ele leva o casal e os deixa em Éfeso. E prega na sinagoga de Éfeso. E por ele possivelmente pregar bem, possivelmente, exatamente, melhor dizendo, levar a palavra genuína do nosso Deus, as pessoas queriam que ele ficasse. As pessoas queriam que ele permanecesse mais um pouquinho, fica mais um pouco, Paulo. Conversa mais conosco. Fala mais desse Deus que nós estamos sedentos por ouvir. E ele diz que voltará, mas ele usa essa mesma condicional. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, a depender da versão, eu estarei convosco outra vez. O próprio apóstolo Paulo reconhecia a sua dependência total ao nosso Deus. Paulo não fez planos? Fez. Paulo fez 4 viagens missionárias. Você acha que ele não planejou, não viu o que ia levar, não viu onde ia se hospedar, não ia onde ficar, não pensou em quanto tempo que ia pregar? Certamente. Mas ele tinha uma dependência total do nosso Deus, e ele colocava primeiramente diante do Senhor o que ele deveria fazer, o que ele deveria planejar, como ele deveria executar, pois ele não deixava que a soberba entrasse em seu coração. Porque quando nós nos achamos autossuficientes, quando nós nos achamos donos de nós mesmos, quando nós nos consideramos ensimesmados, quando nós nos consideramos o tal, de forma que eu não preciso de Deus, eu vou planejar e não tem como dar errado, nós estamos caindo no pecado da soberba. Tiago já chama a atenção da gente nesse mesmo evangelho, só que um pouco antes, nesse mesmo capítulo número 4, a partir do verso meia dúzia, verso 6. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está citando um provérbio, capítulo 3, verso 34. Deus
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que é humildade aqui colocado nesse texto? Do capítulo 4, nós estamos lendo do versículo 13 ao 17. A humildade se dá quando nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a nossa não capacidade, nós reconhecemos a nossa não totalidade e domínio pelo que vai o que vai ocorrer, o que vai se prosseguir em nossas vidas, e colocamos diante de Deus os nossos projetos, os nossos planos, inclusive para o ano civil de 2026. Inclusive para os próximos anos, para o próximo dia, para o amanhã, para o depois de amanhã. Verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância aqui tem um sentido de presunção, de arrogância. Eu vou fazer do meu jeito. Já escutou alguém dizer assim? Eu vou fazer do meu jeito. Não faça do seu jeito não, meu irmão. Não faça do seu jeito não, minha irmã. Não faça não. Faça do jeito do Senhor. Faça do jeito ou da forma que o Senhor lhe mostrou. Faça do jeito e da forma que o Senhor lhe concedeu. Que por vezes não vai parecer, à primeira vista, talvez, por seu coração ser enganoso, não vai parecer ser a melhor forma. Mas tenha certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem aquilo que é de melhor para cada um da gente. Lá em Isaías 55, Deus fala através do profeta sobre isso. Isaías, capítulo número 55. A partir do verso 9. Perdão, a partir do verso 8, meu irmão. 55, 8. Não estava no roteiro, mas está na palavra do Senhor. Porque os meus pensamentos, verso 8, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus, meu irmão, são bem mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são bem maiores e mais altos do que os nossos. Aí Tiago nos chama a atenção disso. Diz, olha, só pese, coloque, apresente, analise diante do Senhor. Consulte ao nosso Deus antes de tomar alguma decisão importante na sua vida. Porque, continua no verso 16, 4:16 de Tiago, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a esta é maligna. Aquele mesmo provérbio que eu sugeri que a igreja faça a meditação durante a semana, 16, lá no verso 18, vai nos falar sobre isso. Provérbio 16, versículo de número 18, diz assim a Sagrada Escritura. Provérbio 16, verso 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Queira não, meu irmão. Queira não, minha irmã. Ser soberbo, ser presunçoso, ser arrogante, é o princípio da queda. Precede, antecede, está pertinho da ruína. Quando você vê alguém muito arrogante, quando você vê alguém muito prepotente, quando você vê alguém muito presunçoso, quer seja no trabalho, na família, na igreja não, em nome de Jesus. Na igreja não vamos ter. Mas no mundo secular, na escola, na universidade, onde quer que seja, saiba que a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. E não queiramos ser nós esses jactantes, ou esses presunçosos, que vão se colocar
em contrário aos projetos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E vamos para o último verso. Já vou encerrar minha fala. Verso número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja que ele usa a conjunção portanto. Ele está unindo ao texto anterior, não é um novo texto. O que é o fazer o bem dentro desse contexto do versículo 17? Se eu pegar isolado, vai parecer fazer caridade, vai parecer fazer o bem, né? Fazer um bem ao meu irmão, fazer bem ao próximo. Mas aqui no contexto, eu estou lendo do verso 13 ao 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É justamente essa advertência que Tiago está fazendo. Você sabe que fazer o bem é apresentar diante do Senhor os seus propósitos. Você sabe que fazer o bem é colocar diante de Deus os seus planos. Você sabe que é importante e diante do Senhor você deve colocar os seus projetos. E se você não faz, você está pecando. Se nós não fazemos, nós estaremos pecando. Se nós não colocarmos diante do Senhor, esperarmos a resposta do Senhor com paciência, mesmo que a resposta do Senhor não seja aquela que eu aguardava, mesmo que a resposta do Senhor não seja aquela que me apraz naquele momento, mas eu preciso lembrar que Deus tem o controle de tudo, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, que os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos, e que não devo seguir pelos meus próprios passos, com minhas próprias pernas, com o meu próprio intelecto, com a força do meu braço. Conforme diz lá em Deuteronômio, capítulo 8. E quando aumentarem as nossas riquezas, que quando crescerem os nossos rebanhos, e quando os nossos tesouros aumentarem, que eu continue lembrando do Senhor. Que eu não diga em meu coração que foi a força do meu braço quem conseguiu. Deuteronômio 8, a partir do verso 17. Não digas, pois, no teu coração, 8:17 Deuteronômio, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se você ler o contexto do capítulo 8, Deus está chamando a atenção do seu povo e vai dizer justamente isso. Olha, quando aumentarem teus rebanhos, não diga que foi a força do teu braço, não foi tua capacidade intelectual, não foi o teu curso, não foi o teu diploma, mas diga que foi o Senhor, o Deus da aliança, que prometeu isso sob ou debaixo de juramento. Deus prometeu, meu irmão. Deus prometeu, minha irmã. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Basta aguardarmos. Por vezes nós temos a tendência a acelerarmos ou buscarmos acelerar o tempo. E o tempo de Deus é o tempo diferente do nosso. O tempo de Deus não segue o nosso calendário. O tempo de Deus não segue os nossos desejos. O tempo de Deus não segue aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós pensamos que seria urgente. O tempo de Deus, ele tem algo diferente. Na segunda carta de Pedro, no capítulo número 3, Deus revela ao apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. 2 pontos. Não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E por vezes nós queremos acelerar, nós queremos o contrário. Nós queremos que as coisas que irão acontecer por toda a nossa vida se cumpram agora. Se cumpram no hoje, se cumpram no amanhã, no imediatismo que a sociedade contemporânea nos impõe. Uma sociedade que é bastante imediatista, que é efêmera, que é passageira, que é instantânea. Uma sociedade que tenta usurpar o lugar de Deus. Uma sociedade que tenta tirar ou desentronizar o nosso Deus, que é um Deus que é eterno. São 3 características principais que nós lembramos do nosso Deus. Nosso Deus, ele é onisciente.
O nosso Deus, ele é onipresente. E o nosso Deus, ele é onipotente. E veja o que é que o homem contemporâneo tenta fazer. Ele tenta ter todo o poder. Quantos se levantam com seu poder, tentando tomar essa atribuição, esse atributo de Deus, da onipotência. Muitos querem saber de tudo. Não só da vida alheia, nas redes sociais, mas também saber de tudo em termos de conhecimento, de aprender, de ter diplomas, de terem títulos, e aquilo se vira ou se torna o seu ídolo. Ou seja, quer ser onisciente, estar em todo lugar ao mesmo tempo, conhecer tudo, saber de tudo. E Deus não se deixa enganar dessa forma. Ele não divide a glória dele com ninguém. Muitas vezes a sociedade está dessa forma. Onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente quer estar em todo lugar ao mesmo tempo. E com a instantaneidade das redes sociais, nos dias atuais, muitos de nós acabamos por tentar estar em vários lugares ao mesmo tempo. E Tiago vai nos alertar sobre isso. Quando Tiago falou sobre a brevidade da vida, que a vida é como a neblina que logo aparece e se dissipa, quando Jó vai dizer que a nossa vida é um sopro, quando o salmista também vai dizer que a nossa vida é um sopro, quando Isaías também vai dizer que a nossa vida é como uma flor que murcha rápido e que não sabemos o dia de amanhã, eu me coloco com os corações enlutados nessa noite. Pessoas que perderam, infelizmente, entes queridos. Quando já tinha preparado a mensagem durante essa semana e fazendo a revisão hoje à tarde, recebi uma notícia. Uma notícia de uns amigos que nós temos em São Paulo, uns moram em São Paulo, outros moram na Espanha, outros na Suíça. Mas os que moram aqui em São Paulo teve a morte de um dos seus filhos. Com 20 anos, morreu afogado. O corpo só foi encontrado no outro dia pelos surfistas. Uma onda veio, o levou e o tragou. E nesse instante, essa família está enlutada, quanto tantas outras. E num momento como esse, que palavra você dá para uma pessoa? Que palavra de conforto? Que não apenas que o Espírito Santo o conforte e os console, que tudo não está no controle de nosso Deus. Por mais que não compreendamos hoje, nós só compreenderemos amanhã aquilo que Deus o faz agora. E nos faz lembrar do texto do apóstolo Tiago. Eu mandei a mensagem para uma tia-avó dele, a Ana Lúcia, e disse: olha, Ana, estou preparando a mensagem hoje, mandei até a foto do texto bíblico. Nem fiz a citação, coloquei a foto. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. E essa é a verdade da vida, meus irmãos. E que aplicações práticas, já para encerrar a palavra, que aplicações práticas, bem brevemente, podemos tirar de um texto como esse que Tiago nos apresenta, que é bastante oportuno para o início de ano. O início de ano que nós fazemos nossos projetos, que é lícito fazer os projetos, repito, mas devemos apresentar diante do nosso Deus para não cairmos em pecado, conforme a palavra nos advertiu, nos admoestou nesta noite. Primeira lição que podemos tirar disso aqui é que jamais digamos de nosso coração por nós mesmos que vamos fazer isso ou aquilo, hoje ou amanhã. E coloquemos sempre diante do Senhor. E coloquemos diante do nosso Deus se realmente devemos tomar esta ou aquela outra decisão. Devemos lembrar, uma segunda aplicação, que devemos sempre lembrar da soberania do nosso Deus. Que não é a nossa própria vontade que deve ser feita em minha vida e na sua vida, mas a mesma oração que Cristo Jesus fez a Deus Pai. Pai, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
E a vontade que prevaleça na minha vida e na sua vida, não seja a vontade e o desejo do nosso coração, que é enganoso, mas que seja a vontade do nosso Deus, pois ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós podemos não compreender agora, nós podemos não entender e fazermos perguntas e questionamentos, mas amanhã nós compreenderemos sim o que é que Deus quer para a nossa vida. E a terceira e última aplicação para esta noite, que nós não tenhamos nenhuma arrogância, que nós não tenhamos nenhuma presunção, que nós não tenhamos nenhuma autossuficiência em pensarmos que nós temos o destino da nossa vida, que nós temos o destino do que vai acontecer a mim, a você, ou quem quer que seja, a nossa empresa, ou um familiar, um amigo, que nós não temos nenhum controle sobre nada disso. Da mesma forma que aqueles homens que construíram o Titanic, e achavam que o navio seria inafundável, e achavam que o navio seria indestrutível, ele não completou nem a primeira viagem, meu irmão. Ele não atracou nem no porto de Nova York, na sua primeira viagem, minha irmã. O navio naufragou. O navio afundou. E mais de 1.500 pessoas, entre tripulantes e passageiros, morreram naquela tragédia. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor aplique essa mensagem aos nossos corações, que lembremos que durante todo este ano 2026, mas não só no ano 26, mas 27, 28, até a eternidade, até os dias que o Senhor nos der aqui na face da terra, que nós coloquemos sempre, sempre, sempre diante do nosso Deus, os nossos projetos e os nossos planos. Que a resposta certa do Senhor esteja em nossos lábios. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu peço ao grupo de louvor que permaneça no seu local para a gente orar, depois vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor. Este é teu povo, esta é tua igreja, meu Pai. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua palavra ministrada, meu Deus. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações, meu Pai. Muito obrigado por essa advertência, meu Deus, que tu nos traz nessa noite, Senhor, a partir do Evangelho de Tiago, Pai. Que a tua palavra seja vida para cada um de nós, meu Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, a ti, meu Deus, como soberano das nossas vidas. Que os nossos planos, os nossos projetos, meu Pai, sejam colocados diante de ti, meu Deus. E que tu só pese, que tu analise, que tu veja se está de acordo com a tua vontade, meu Senhor. E nos faz ter um coração que seja grato, meu Pai, e agradecido, grato e agradecido, Senhor, pelo que tu vai fazer em nossas vidas, pois nós sabemos que tu tem o melhor para cada um de nós. Esta é a nossa oração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor, por favor.